mundo d'águas e aras, caboclos, lendas e matas, e os peixes singrando as águas. Sorriu Jurupari, o Irapuru, seu porvir, era tudo fauna, frutos e flores. Eu tive essa oportunidade de contar a minha história num outro formato, né? E é algo assim libertador. Traz pra gente uma possibilidade de, nessa maturidade emocional, a gente poder enxergar coisas de 20 e 30 anos atrás e ressignificar na vida da gente. Por que a gente perde de vista a si mesmo nessa trajetória de vida? O que faz com que a pessoa se desconecte de si mesmo? Fala para nós um pouquinho. Tamara Bonfim, Gênesis, terapeuta. Eu penso que o que faz com que a gente se movimente em direção ao propósito tem a ver com aquilo que faz movimentar na nossa cabeça as ideias, no nosso coração um sentimento de querer ser mais, na nossa vida um sentimento de uma busca, né, de se vencer. E é assim que a gente tem que buscar viver, para se organizar com aquilo que a gente é e trazer para o mundo aquilo que a gente é da maneira mais bonita possível. Às vezes nós nos perdemos, nós mesmos esquecemos da nossa história, esquecemos da nossa essência. Então quando você começa a reviver, você começa a ser, não é questionado, mas em bate-papo, como foi essa entrevista, esse talk show que foi realizado com eles e com o Sejão, e com as pessoas que estavam ali, o Adilson, que realmente assim, faz um excelente trabalho ali no piano e na orquestra, que deixa você muito à vontade, a coisa vai fluindo e você vai começando a recordar coisas que você já não lembrava mais. Eu fiquei com muita dificuldade, porque às vezes a gente tem medo de se abrir, né, para a gente mesmo, e tem muita coisa nessa história que eu contei aí que minha família não sabe, meus filhos não sabem. Então, eu acho que para mim foi assim, bacana eu registrar esse momento dessa história dentro do talk show. Então, eu fiquei assim, muito feliz em poder conhecer a história, a essência dessas pessoas. Eu acho que todo mundo tem uma história. A questão é que, como o Luiz falou, a gente não para perceber nossa própria história. A gente está ali no dia a dia e mesmo batendo papo com amigos, a gente não vai ficar contando nossa história. Então isso fica guardado. Mas a Súria Talk Show está aqui para isso. Abra o seu coração. Quem me falou foi Marcel. Olha, se você contou sua história, Deus sabe da sua história, Deus não é fofoqueiro, Ele não vai contar para os outros, então conte a sua história. Eu agradeço a todos por esse momento, esse testemunho lindo. Quero convidar os senhores para ouvir uma história de alguém que vai se prontificar a contar. Bem, então, você já viu a importância dessa jornada, né? De cada um de vocês, empreendedores, a gente sabe, a gente conhece, principalmente quem trabalha com marketing digital. Eu já tenho 2 anos com uma agência de marketing e já conheci diversos empresários, já atendi mais de 300 empresas e venho atendendo algumas, mas a maioria fora daqui, fora de Itabuna, fora de Ilhéus, a maioria de São Paulo, Belo Horizonte, Santa Catarina. Por quê? Porque aqui essa semente ainda não foi assim bem implantada. Ainda não teve uma oportunidade das pessoas da região valorizarem marketing digital, valorizarem as mídias sociais. E uma coisa que ainda não aconteceu, mas que está sendo plantada hoje com essa semente que está aqui, é essa questão dessa valorização do empresário. Porque todos vocês que são empresários hoje, eu tenho certeza, já tropeçaram, já se decepcionaram, já tiveram que vencer alguns tabus, né? Algumas crenças limitantes, algumas questões pessoais para conseguirem tocar os seus negócios. E a Súria, ela cria um elo de conexão entre a sua personalidade e a sua empresa. Porque muitas vezes a sua empresa ela não é a sua cara. Às vezes ela é apenas a cara do seu produto.
ela apenas transmite aquela coisa muito fria, né? Uma coisa assim muito básica, com mais do mesmo que já está no mercado. Mas existe essa oportunidade com esse projeto Súria de vocês poderem transformar isso. Eu sei que hoje não deu um coro muito grande aqui, mas os empresários que estão aqui são empresários assim, importantíssimos aqui em Itabuna. Alguns eu conheço, alguns eu estou conhecendo. Tá? E a Súria está aberta para fazer gerar esse movimento dentro do empresário. Tá? Então, assim, é um movimento que vai começar a ser divulgado nas redes sociais, também em todas as outras mídias, FM, TV, né? A gente vai ter os meios de comunicação aí ao nosso dispor, nossos parceiros, e isso depende de vocês, depende do querer do empresário, tá? Porque não é uma coisa de vaidade, não é, pelo contrário, é uma transformação, é um ganho, é um aumento do branding da sua empresa, a imagem da sua empresa poder estar vinculada à sua própria imagem, e isso é uma coisa assim que é um sonho de muito empresário, e também é uma barreira, é uma coisa que muitas vezes a pessoa pensa que não tem condição. E eu tenho uma condição de vencer, eu tenho uma condição de expor a minha ideia, de expor meu pensamento, de trazer isso para a minha empresa. Eu busco fazer essa propaganda para a minha empresa. Quando eu faço uma gestão de tráfego, eu espalho a minha empresa em outras cidades ou em outro estado, eu faço vídeo, eu apareço. Eu tenho a minha voz, eu coloco a minha imagem. Então isso é importantíssimo para todos. Então essa oportunidade está aberta, assim, e assim, como somos os pioneiros a fazer isso aqui na cidade, dessa forma, com esse formato que a Súria Talk Show vem trazendo, eu vejo que é uma oportunidade ímpar. E vocês são os primeiros a estarem recebendo esse convite e esse conhecimento também. Por quê? Hoje, nem 5% dos empresários no Brasil fazem isso. É bem pouco, é um mercado que está assim, totalmente aberto. Quem chega na frente vai receber os benefícios primeiro, porque empresarialmente falando, essa conexão, ela cria um magnetismo com o público, ela tem uma atração maior, ela vai gerar até vendas a mais para a sua empresa. Por quê? Porque você vai criar empatia com o público, você vai criar uma conexão, você vai criar o chamado rapport, né? Você vai trazer pessoas, você vai ser exemplo para as pessoas também. Porque quantos não querem ser empresário? Quantos já tentaram e já fracassaram no meio do caminho nessa jornada, né? E vocês são vitoriosos. Por mim, hoje, quem teria que estar falando aqui seriam todos vocês. Cada um chega aqui, dar seu depoimento, falar, explicar, falar do que já venceu, falar do que almeja, do que planeja, porque isso traz esperança para o mercado. Isso também fomenta o crescimento das empresas. E o marketing, ele tem essa missão. Marketing não é fazer só margem mesmo, não é isso. O marketing é trazer a alma do negócio. A propaganda sempre foi a alma do negócio, desde o princípio do comércio, do princípio da modernidade também. Então, eu quero agradecer a todos pela presença e, assim, vocês são vitoriosos. E a Súria, com essa parceria com a ADS Gestão Digital, tem algumas coisas a oferecer, tá? É uma jornada muito bonita, muito interessante. Isso que eu mostrado hoje é apenas uma parte do conceito. Existem algumas surpresas, né, Moza? Sim. Que eu vou deixar você falar sobre elas. Muito grato pela oportunidade. Pô, nós que agradecemos por essa parceria, né? Então vamos ver aqui o Sérgio Saquinha, meu sócio, o CEO da empresa. Esse é o cara. Senhores, é uma satisfação essa noite contar com a presença de cada um de vocês aqui. E eu sou muito grato por isso, viu? Cada um de vocês que vieram aqui nessa noite nos prestigiar e conhecer um pouco do que é a Súria, né? Eu sempre pensei em criar alguma coisa, deixar um legado na minha cidade. E pensei de alguma forma isso transformar a vida das pessoas. E hoje, depois que nós fizemos o nosso experimento, que ouvimos a Tamara, que ouvimos o Luiz, o Marcel, e quando começamos a assistir aquilo, eu vi o quão transformador aquele projeto era. Está emocionado ali, né? Eu estou um pouco emocionado. E quando eu cheguei para o meu amigo Emerson, a gente passando um período pandêmico, né? As pessoas ficaram assim, muito dentro de casa. E quando voltamos, eu cheguei para Emerson, eu estou com vontade de me comunicar. Eu preciso produzir. E você? Ele, rapaz, eu estou pensando da mesma forma. Eu quero me comunicar. Eu falei, então vamos fazer um teste aqui. Isso vai ser o quê? Um podcast? Vai ser um talk show? E aí marcamos no estúdio de Adilson, estúdio Audio Arte.
Preste atenção. E aí fomos fazer o primeiro contato de fazer o talk show, né? Aí ele se sentou de frente para mim e falou, olha, agora eu vou me entrevistar. E eu sentadinho, eu fiquei lá, né? Ele me entrevistando. Ele estava estranho nesse dia, viu? Aí, agora, meu irmão, agora é você que vai me entrevistar. E assim ele ficou estatelado na cadeira. Travei. Não saía nada. Pergunte alguma coisa, ele incorporou o William Moura e começou. Pô, que boa, não sei o que, não sei o que, eu fiquei olhando para ele. Quem és tu, homem? É um bate-papo. Converse comigo direito, homem. E assim a gente foi se colocando à prova e conseguimos realizar, né, Sérgio? Isso. E aos poucos, né, a gente foi descobrindo que, como eu falei naquele trecho do talk show, né, que tudo está dentro, nada é do lado de fora. E eu falei, certas coisas ali, depois que eu fui ver, como é que veio aquilo? Eu nem pensei naquilo, como é que saiu? Inspiração, né, amigo? Então a coisa veio assim, intuitivamente, né? A gente não tem roteiro, claro, a gente tem alguns tópicos que vai ir. Mas temos interesse, né, amigo, nas pessoas? O interesse das pessoas, a gente consegue puxar aquele fio ali do novelo para que as pessoas abram o seu coração, conte sua história, identifique o seu valor. Com certeza. Essa história da Súria que cada vez que passa, que a gente percebe ainda que a gente tem mais coisa, né? Muito mais para entender o que é esse projeto. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Mas meu amigo, volte logo, venha ensinar seu povo. O amor é importante, vem viver tudo de novo. Outro dia o Cabeludo falou, não importam os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Esta frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só faz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas